clientes, né? Os quatro níveis. O primeiro nível é aquele cara que faz tudo corretinho e ainda colabora com o serviço da aduana, dá novas ideias, participa do processo de inovação e tudo mais. O segundo é aquele cara que quer fazer as coisas certas, mas ele tem dúvidas. Ele não sabe muito bem, ele precisa de uma orientação. O terceiro é aquele cara que, se puder, vai fazer errado. E o quarto é o cara que, independentemente da informação que ele tiver, ele vai fazer errado. Dessa vez era aquele carro que enxerga de longe e 5 servidores, um delegado e 4 agentes. Aí eu vi aquele povo todo, eu falei, caralho, nem eu sabia que era tão perigosa, 5 pessoas pra ter levado de novo. A questão do despachante ser bom ou ruim no caso, né? Quem sabe da sua mercadoria, quem conhece a mercadoria, é o importador. Sim, é então um importador. ele tem que atuar junto do despachante, assim, porque o despachante conhece a atividade intermediária mesmo. A Renata falou que você é formado em comunicólogo. Minha área é comunicação, né? Eu sou midiálogo, na verdade. Midiálogo? Me formei em midialogia, que é um curso da Nem Unicamp. sabia que existia esse nome. Só existe esse, eu sou da primeira turma, né? Vê-se que não deu muito certo. Na verdade, uma amiga minha de curso, ela fala que eu sou o único midiálogo que deu certo, na verdade. Porque eu saí da carreira e fui fazer outra coisa, né? Mas eu fiz comunicação e no meio do curso eu me decepcionei, queria sair, mas preferi terminar. Uhum. E depois que eu encerrei, fui estudar para concurso, né? Tive a a alegria. Federal. Sem saber o que era o imposto de renda. Quanto tempo depois? Quanto tempo você ficou estudando? Eu fiquei estudando líquido mesmo, foram 9 meses. 8 meses. 8 meses de preparação. Faz tempo? Quando foi? Eu entrei em 1º de julho de 2010. Eu tinha 25 anos, vai fazer 13 anos aí. Cara, que massa. Não era um Sou mais baby. velha que você. Eu não era um baby de 23 com a Renata, mas eu entrei com 25. Cara, hoje o papo vai render. Legal. Vamos logo pra pauta, então? Eu sou o Jonas Vieira. Sou a Fernanda Steffens. Sou Renata Schmidt. Eu sou Marcos Vinícius Nali Simeone Filho. Ô, louco, você pega essa redação e vamos conhecer as profissões da Receita Federal e do Ministério da Agricultura. Saudações, movimentadores da balança comercial ao InvoiceCast. Então, voltamos agora com a nossa temática de profissões do comércio exterior e tô aqui conseguimos sair da iniciativa privada, vamos dizer assim, e conhecer 2 áreas muito presentes no comércio exterior, que é a Receita Federal e o Ministério da Agricultura. Vamos aí tirar diversas dúvidas, não vamos pedir para apressar os nossos processos, para liberar a nossa embalagem sem carimbo, a nossa importação que não veio com os originais, não. A gente aqui vai para conhecer a carreira deles, conhecer um pouco mais o lado pessoal, tirar essas dúvidas que nós aqui dos intervenientes, né, vamos dizer assim, temos bastante curiosidade. Mas antes dos recados de sempre, lembra, já tá aqui com a gente, tu sabe que o episódio vai ser massa. Siga a gente, curta, comenta, compartilha, manda para algum coleguinha do comércio exterior, ajuda a gente a ir mais longe, porque o podcast precisa dessa ajuda. Lembrando que o podcast está acontecendo porque nós temos apoiadores, né? Nós temos aqui a turma de sempre, a Logcomex, a Inglobal, a Mauá Câmbio, Ship2Ship, Nowports, Interfreight e Get. E, claro, tô aqui hoje com a minha amiga Fernanda, novamente, vai me ajudar a fazer umas perguntas decentes, que se depender só de mim, o negócio não rende. Estou aqui com o Marcos e com o Marcos da Receita Federal e a Renata do Ministério da Agricultura. Muito obrigado pela presença de vocês. Vou até voltar no assunto da nossa pré-pauta. Cara, o que levou vocês a prestar esse concurso, assim? Vou para a Receita, vou para o Ministério da Agricultura. Conta aí, como é que foi isso? Primeiras damas aí. Para medicina veterinária não temos muitas opções de concurso público, né? E sempre foi um propósito meu ter filho, família. E eu entendia que para eu conseguir ter estabilidade, conseguir me dedicar à família, o serviço público seria muito bom. Sem contar que eu sou médica veterinária, né, de formação. O salário para médico veterinário também era muito interessante. Mas, na verdade, eu fiz só para ver como é que era um concurso público, assim, para ganhar experiência. Foi ganhar experiência e passou. Foi. Surpresa boa, né? Não, humilhando a galera que fica se preparando anos. Mas é que eu acho que o segredo é você gostar, né? Eu sempre estudei muito durante a faculdade, era um sonho meu fazer veterinária, e essa área de segurança alimentar, que é uma área que a maioria das pessoas não sabe, que é médico veterinário que faz, fiscalização de produtos de origem animal, foi a minha área de dedicação no TCC, no final do curso. Então, e foi fácil estudar, foi gostoso.
Ah, legal, Isso. já tava no caminho ali, já nos estudos. Então o médico veterinário que cuida dos bichinhos, ele também cuida dos bichinhos que vão virar comida. Isso. Olha só. Porque é a única profissão que estuda os órgãos, as doenças que podem passar para o ser humano. Porque, na verdade, a medicina veterinária foi fundada para proteger o ser humano, né? Que também eu só aprendi isso na faculdade, foi uma certa decepção. A medicina veterinária não foi criada para clínica de veterinária, né? Ela foi criada para proteger o ser humano de doenças que os animais podem passar para o ser humano. Ah, entendi. E tu, Marcos, como é que foi? No meu caso foi desespero mesmo. Né? Desespero. Eu estudei comunicação, como eu havia falado, mas foi uma carreira que não me agradou. Né? E ao final da faculdade, conversei com um amigo que trabalha até hoje na Fazenda Estadual de São Paulo. E ele falou, cara, estuda, vai abrir Fazenda Estadual de novo. Me passou algum material, fui, estudei, não passei. Mas a Receita abriu dali 3 meses. Uhum. Então, assim, foi muito conveniente, a maior parte das matérias eram parecidas. E eu acabei entrando no final de 2009 sem saber nada do que era Receita, né? Foi bem novo para mim, eu nunca tinha tido contato com o serviço público, foi algo inesperado na minha vida, sabe? É um pouco na juventude que a gente nem sabe o que é direito da vida e vai caçando as oportunidades, né? Então, foi uma janela de oportunidades que se abriu, eu entrei e descobri que dá para ser feliz, mesmo que isso não, com algo que não tá no seu planejamento, sabe? E aí você já atuou direto aqui em Santa Catarina? Não, eu comecei em Rio Branco, no Acre. Nossa. Porque Logo ali. Geralmente os concursos da Receita abrem para locais mais difíceis, porque existe um processo interno antes, que é o concurso de remoção, que antes do concurso externo, esse concurso de remoção abre. Concurso de remoção? Concurso de remoção, que é isso? que são as pessoas que já estão dentro da casa que querem se movimentar. Ah, tá. E geralmente eles saem desses lugares mais difíceis, mais longes, mais difícil acesso, vão para outros lugares e as vagas externas abrem para esse lugar. O próximo concurso da Receita, que aprova em março agora, as vagas são todas para a fronteira terrestre, que são os lugares mais difíceis das pessoas quererem morar. Então, como eu entrei mais para o final da lista de aprovados, eu ainda peguei uma vaga boa. Rio Branco é uma capital, tem estrutura e tudo mais, mas o pessoal que foi para a fronteira do norte ou para a fronteira do Rio Grande do Sul, né, já são vagas mais complicadinhas, né? Então... Fiquei 3 anos lá, trabalhando numa delegacia mista, sempre na aduana, né? Mas lá em Rio Branco a delegacia faz tributos internos também. Pois é, que tu faz o concurso para Receita, mas não quer dizer que tu vai trabalhar com comércio exterior, né? Na não, aduana, não né? necessariamente, não necessariamente. No caso, nós fomos em 15 pessoas para Rio Branco nesse concurso, né? Só eu que queria trabalhar com a aduana. Uma colega acabou ficando sem vaga para ela em outro lugar, ela acabou trabalhando na aduana, mas eu fui por opção. E como é que você tinha opção se você não conhecia a Receita? O que você conhecia de aduana? No curso de formação que a gente teve, né? Então, antes de assumir. O concurso da Receita, ele tem algumas etapas. O meu concurso foi o primeiro que teve a parte dissertativa. Então, até então era só a prova normal, prova objetiva. Então foi prova objetiva, classificou uma galera, prova dissertativa, classificou uma galera, curso de formação em Brasília. A gente ficou 40 dias sendo formado lá e daí eu tive contato. Mas quando tu foi pra Brasília, tu já tinha passado, então? Já tinha passado. Não era... Ele é não ser eliminatório, mas ninguém foi eliminado. Ninguém foi eliminado, né? Todo mundo que chegou lá fez o curso de formação, apesar de ser difícil, é um clima muito ruim durante o curso de formação, você não pode faltar, se você perder um dia de aula, você está eliminado e blá blá blá. E tem bastante prova toda semana e tal. Todo mundo foi aprovado. E daí, no curso de formação, é que você sabe para onde você vai. Sai a lista de vagas, você diz lá a ordem de preferência. A minha primeira preferência era Rio Branco, consegui a que eu queria. E dentre as possibilidades que eu tinha. E daí foi muito legal, porque logo que eu cheguei em Rio Branco, na semana que eu cheguei lá, alguns colegas meus que foram para a fronteira do Rio Grande do Sul, eu ia para Rio Branco ou para Barra do Quaraí, a fronteira do Rio Grande do Sul com o Uruguai. Em Rio Branco tava uns 35, 38 graus. Em Barra do Quaraí tava menos 2. Eu falei, eu fiz a escolha certa. Não curte frio? Deus me livre. Você assumiu quando aqui? Foi outubro? Aqui eu cheguei em Itajaí, hoje eu consultei, 25 de abril eu assumi. Então você já passou o inverno aqui. Passei. Não tem nada demais o inverno daqui não, é bem tranquilo. Mas é friozinho. Não, mas pra uma carioca Comparado com o Rio Grande do Sul, é pesado, né, cara? Sim. Se for pro interior de Santa Catarina aqui, já dá uns frios pesados, né? Depende da região de Santa Catarina. Aqui o litoral serve como um escudo ali, né? Então o inverno aqui ele é mais longo do que em São Paulo, de onde eu sou, né? Mas as temperaturas lá ficam mais baixas do que aqui.
E daí fiquei 3 anos em Rio Branco. De lá eu participei de um concurso de remoção. Fui para Viracopos, onde eu fiquei 6 anos. De Viracopos eu acabei sendo convidado para assumir uma divisão a gente chama órgãos centrais, né, unidades centrais da Receita, que é Brasília, a divisão de exportação. Mas eu fiquei lá 7 meses só, porque logo em seguida abriu o concurso interno para ser delegado aqui em Itajaí. E daí me inscrevi e consegui a vaga. Estou aqui desde 25 de abril. Que massa. Isso é legal que você teve várias movimentações, né, nesse período, principalmente questão de culturas mesmo, né, porque provavelmente no Acre é bem diferente daqui, né, então quando a gente lida com o Brasil, essa é a parte bacana, assim. É um outro país, né? É a questão cultural mesmo, né, dos estados. A Receita, hoje eu falo que eu sou muito feliz de não ter passado no concurso do estado de São Paulo, porque não ia me dar a oportunidade de conhecer o Brasil. E eu descobri que eu adoro isso, né? Eu fiquei os 3 anos que eu fiquei ali no Acre, eu participei de várias missões em outras cidades do interior do Acre, do interior do Amazonas, fui conhecer algumas outras cidades da região norte e descobri que eu gosto disso. Tanto que eu fiquei 6 anos em Campinas e não vi a hora de sair, né? Abriu pra cá, eu vim pra cá sem nunca ter pisado em Santa Catarina. Porque eu já conheci o modal terrestre, conhecia o modal aéreo, faltava o modal marítimo, né? E aqui eu sempre ouvi falar muito bem da região e tudo mais, é um porto muito movimentado, me inscrevi e vim conhecer depois que eu já tinha passado. Que massa. Como é que é pra você, Renato, depois que passou no concurso, como é que são as etapas no mapa? Quando você se inscreve para o concurso, você não sabe em que área você vai trabalhar, né? Então, o concurso ele é separado por carreiras, por graduações. Então, eu me inscrevi para o concurso de auditor fiscal federal agropecuário, um palavrão, para médico veterinário. Meu cargo, minha função é exclusiva para médico veterinário. Tem outras formações de nível superior, tem engenheiro agrônomo, tem zootecnista e tem outros que eu nunca trabalhei junto, mas que trabalham mais em laboratórios, outras áreas, né, técnicas. Mas não é igual da Receita, que é aberto para qualquer nível superior, né. Então, quando eu entrei, eu escolhi Rio Grande do Sul. Eram 7 vagas. A minha primeira opção era Porto Alegre. Eu não consegui, que eu entrei em terceiro. Aí eu fui para Caxias do Sul. Essa questão até que você falou cultural, eu senti bastante, porque o Rio é uma capital, uma cidade mais aberta e tal. Aí, imagine, uma carioca, 23 anos, solteira. O pessoal não tá, até hoje não está muito acostumado com mulher, né? Naquela época, então, menos ainda. Então, eu senti bastante machismo, bastante preconceito, mas eu sempre pensava estilo Zagalo, sabe? Vocês vão ter que me engolir. Gostando ou não gostando, é o que tem. E eu lembro que quando eu assumi lá o Serviço de Inspeção Federal que eu fui assumir, tinha uma colega que tinha feito esse concurso de remoção interna, né? Ela me passou o serviço e depois ela saiu, Tirzá. Eu falei para ela, Tirzá, como é que você faz para o pessoal te respeitar? Porque você fiscaliza um frigorífico, a maioria é homem, funcionários, né? E tem que te respeitar. E eu sempre fui meio avessa a gritar, desrespeitar, não curto essa vibe. E aí ela falou, e isso eu guardo até hoje, ela falou, o respeito você vai adquirir com o seu conhecimento. Então, ter paciência, continuar estudando. Eu tenho paciência sempre de explicar para a pessoa por que eu estou fazendo aquilo, onde está escrito, o que é, porque a maioria das vezes as reações são por falta de conhecimento, né? Só que aí eu fui para o Rio Grande do Sul para ficar mais perto do meu marido, o atual marido, que era meu namorado na época. Só que aí 3 meses depois ele veio transferido para Santa Catarina. Aí eu pensei, fudeu. Vou ficar sozinha aqui. Ele é concursado também? Não, ele é normal. Ele é normal? Serviço público. Normal é ótimo. Muito bem. Ele é do setor privado. Ok. Trabalha numa distribuidora de medicamento. Aí... Só que aí a gente teve um curso também de formação, mas foi depois, já tendo assumido, que aí foi específico só para a área de inspeção de aves, que era onde eu fui lotada. E aí eu conheci um colega lá, que estava aqui em Itajaí, e queria ir para Caxias do Sul, porque a esposa estava grávida, tudo. E aí a gente fez o processo de permuta, que isso poderia fazer na época, porque a gente estava em estágio probatório. São 3 anos de estágio probatório, né? O seu também são 3 anos. É o 8.112, né? É o 8.112, que é a lei do que funcionário regulamenta público. O servidor público federal. Estágio probatório é o quê? É que... Explica aí você estágio melhor. probatório é um estágio, é um prazo você não está efetivado. que você ainda não é estável.
Porque uma das características do servidor público federal é a estabilidade, né? É a dificuldade que você tem de ser demitido. Aham. Então, para adquirir a estabilidade, você precisa passar por 3 anos em que você é avaliado, acho que é semestralmente, e uma vez completado isso com uma avaliação respeitando determinados níveis, atendendo determinados níveis, você adquire a estabilidade. Ah, tá. Isso depois, então, que passou o concurso, começou a trabalhar, então, aí Isso. tem esse estágio probatório. Isso. É o De período de 3 experiência de 3 anos, né? Exato. Só isso. E aí, só depois disso que você pode pedir transferência. Entendi. Então, eu não conseguiria sair de lá se não fosse por processo de permuta. A permuta é você trocar exatamente uma pessoa com outra de lugar. Uhum. Mas as chefias dos dois têm que... Tem que concordar. Isso. Mas acabou que quando eu assumi lá no Sul, porque serviço público tem umas coisas meio estranhas, assim, sabe? Um abraço aos gaúchos que acompanham o podcast. Não, meu pai mora no Rio Grande do Sul há, sei lá, 30 anos. Eu tenho uma irmã gaúcha, adoro. Alguns não, mas... Ah, tá. Você tem lugar de fala pra falar. Então, tem família, tudo. Então, Quando eu fui assumir, tentaram me botar em outro local que era o da minha vaga, sabe? Iam me botar em, acho que São Gabriel, sei lá, era tipo 800 quilômetros de distância. Meu onde Deus. eu tinha conquistado por concurso público aquela vaga. E aí eu fiquei desesperada e assim, a minha expectativa era assim, eu ia chegar para tomar posse, com um monte de documento que eles pedem tudo, e iam, tipo, estar em festa lá, me receber super bem e tal, só que não foi assim. Não? Não. olha só. Aí ele falou, não, então, não tem mais essa vaga aqui, você vai ter que ir lá para São Gabriel. Eu, como assim? Saiu em diário oficial, tal, como é que eu vou? Não sei o quê. Só que você entra meio perdida, assim, no serviço público, você não sabe a quem recorrer, o que fazer, né? Mais malandra carioca, não dá pra me enrolar assim tão fácil. Aí eu fui no RH, aí eu falei, tá, isso pode ser feito? Eu achei que o RH era um lugar pra proteger, né? Me ajudar. Também não foi, não. Na iniciativa privada também não é muito diferente, não, cara. Dependendo do RH, não dá pra contar com ele, não. Aí a pessoa falou assim pra mim, se você não quer, vai embora. Ô, louco. Aí eu falei, não, eu não cheguei até aqui pra desistir. Se puder ser feito, eu vou pra lá. Mas se não puder, vocês não vão me mandar pra lá. E aí eu abri uma denúncia na ouvidoria. Aí demorou um tempo e tal. Aí na resposta da ouvidoria, você tem que ir lá falar com a pessoa. Aí eu fui... Aí tá, mas qual é a resposta? Não, você tem que ir lá falar com a pessoa. Eu, tá, vamos lá. Então, o bom de saber é que internamente entre eles também é burocrático. Também é um burocrático. É mais burocrático. Muito mais. internamente do que Eu Com acho que é emoção uma mesmo. escravidão, sabe? Sério. Porque a gente tem que ver todas as leis, tem que ver tudo certinho. Porque qualquer coisa que você faça errado, você vai responder por isso. Aham. Olhando de fora, parece tudo tão tranquilo, tudo estável. Não é. E não é bem assim, não. Por isso que às vezes as pessoas falam, é só assinar, só liberar. Eu falei, não posso, eu não tenho lei pra isso. Não, mas não é, se eu fizer, eu vou responder por isso, né? Sim. claro. E aí eu pessoalmente tal, então... Enfim, aí o cara não conseguiu me mandar pra lá, eu tive que ficar lá. Só que aí com isso ele pegou birra de mim. Sim. Naturalmente. Ok, compreensível. Ele que tava errado, Porque apesar mas... de ser um princípio da administração pública a impessoalidade, nada é impessoal Não é, ali dentro. pois é. São seres humanos, né? É muito difícil, É né? tudo Aí- muito pessoal o que acontece lá dentro, sabe? Aí quando eu pedi o processo de permuta, vocês acham que ele quis me liberar ou não? Eu briguei pra Nossa. ficar naquela vaga, depois eu pedi pra sair. Ah, agora tu quer sair? Não vai sair. Foi bem isso. Aí eu, tá. Mas o universo sempre conspira a favor. Aí o cara E a tava pessoa de morreu, né? férias. Não. Não, mas aí ele... Tem um Não, a container secretária em cima. dele entrou em férias, uma outra secretária assumiu. Até me achará, a Renata, eu lembro o nome dela até hoje. E aí era tipo 31 de dezembro, assim, um dia que normalmente ninguém tá trabalhando. Eu tava lá no serviço de inspeção, que tinha abate, então você tem que estar todo dia no dia que tem abate. Quem é mais novo tem que ficar nessas datas ruins, né? Ou Não, não? quem tá em serviço de inspeção federal que tem abate tem que ficar no abate. Não importa o tempo de serviço. Ah, tá, ok. Aí me liga a pessoa do nada, tem uns anjos assim na nossa vida. né? Tem. Aí ela falou, eu tô vendo o seu processo aqui e tal. Aí eu falei, eu expliquei a situação, então ele não quer assinar por causa disso. Não, eu vou botar no meio das coisas, ele vai assinar. Daí ele assinou e me liberou. Que ótimo. Um beijo pra você, não sei se você sabe que me até liberou. hoje ele acha que você tá trabalhando lá. Pois é. Tal deve qual ser. um exportador assinando uma fatura comercial sem analisar. É ele isso também aí. assinou, tá? É isso aí. Típico. Aí eu vim parar em Itajaí, isso foi 2007, final de Nossa. 2007. E aí daqui eu não quero sair, não. Ah, que Eu massa. gosto muito que daqui. bom. Aqui nos bastidores tava rolando um papo entre como é que a visão entre
os órgãos entre vocês. E até a Renata tava brincando que o Ou mapa você tem vai uma... me entregar. Vou entregar, que ela falou que o mapa tem uma invejinha da Receita Federal, mas tenta demonstrar que é só ranço. Mas falando mais sério, assim, como é que é a relação de vocês entre os órgãos que trabalham puxando mais o lado do comércio exterior, assim? Tá. Eu vejo assim, entre vocês dois tem uma relação legal, então eu acredito que isso reflita profissionalmente bem, né? Mas não é em todo lugar que tem uma interação, né? A gente acha que deu sorte aqui, porque É. a Renata tem algo muito parecido comigo, que é a questão de informalidade, né? A gente não tem essa questão de ficar limitado aos protocolos, à formalidade e tudo mais. E logo que eu cheguei aqui, uma das primeiras coisas que eu fiz foi uma agenda para visitar o mapa. Ah, legal. E eu achei curioso que ela Todo falou mundo que... lá achou super estranho, ninguém nunca tinha visto isso. Então, porque ninguém da Receita nunca tinha visitado o mapa. Meu Deus, vamos ter que arrumar aqui agora. Vai receber. Porque assim, no comércio exterior é importante colocar algumas coisas, né? O controle do comércio exterior, quem manda é a Receita. Só a Receita importa. O mapa participa ali com o Por isso que o bracinho, pessoal sabe? tem Dá uma... ranço, Não, entendeu? mas não é isso. A aduana é a Receita Federal. Sim. Então, muitas vezes, eu acho que o pessoal acaba se achando muito importante e tudo mais, mas eu venho sentindo um movimento ao longo dos últimos anos de tentar quebrar um pouco esse paradigma, das pessoas serem mais participativas, mais acessíveis. Estou falando do lado da Receita. Sim. Então, a Receita é a aduana. E nós temos os órgãos anuentes, né? Que o MAPA é um deles, a Anvisa é um deles, a PF é outro. Todos os órgãos que de alguma forma atuam no licenciamento de importação e de exportação são órgãos anuentes. Uhum. Quanto mais fácil for o acesso de um a outro, né, mais fácil é o nosso dia a dia, porque surgem dúvidas no nosso trabalho também. Muitas vezes, porque é engraçado, ela é uma especialista técnica numa área de veterinária. Mas no processo de importação de algo relacionado ao trabalho dela, é um auditor fiscal leigo no assunto, não necessariamente um veterinário que está analisando aquilo ali. Se complementam, né? Então, Tem se a que gente trabalhar tiver em parceria. acesso, muito mais fácil tirar uma dúvida direto com ela do que ficar estudando o manual, buscando, e para a gente ganhar a segurança necessária para liberar um processo. Sim, até porque o importador-exportador, ele tá enviesado no interesse de ter liberado, né? Então, você tendo uma pessoa neutra para te ajudar nisso... E o inverso todo... também é verdadeiro, né? A gente não entende a parte deles, tal, Uhum. até como é que é o sistema. Quando ele foi lá visitar o ministério, a gente sempre mandava as nossas comunicações de devolução para um e-mail tal. Tava crente que a Receita tava recebendo. Daí eles chegaram à conclusão que não tava recebendo aquele e-mail, não existia, tal. Então, até a comunicação que a gente achava que tinha entre os órgãos, na verdade, não tinha, né? Então, foi muito bom essa aproximação para isso, para facilitar, para a gente tirar dúvidas, para conversar. Ou às vezes o usuário diz, no L pessoal eu não consigo fazer isso. Daí você vai lá confirmar, não, dá para fazer isso? Não dá? Porque são sistemas que a Receita domina mais e a gente usa, né? E a gente não sabe como é que é a interface para vocês. Sim. Então, facilita. Eu, como importadora, eu importo alimentos, né? Então, isso, ao longo dos anos, a gente percebeu muita diferença no processo, na questão da Receita Federal com o importador, né? Que uns anos atrás era muito punitivo, então, errou, é multa, é isso, e hoje em dia não, né? Hoje em dia está mais instrutivo, então, corrigindo o erro, porque os erros, eles não são propositais, né? A maioria das vezes, claro que existem empresas, infelizmente, né, que agem de má fé, mas os importadores, então, muitas vezes os erros são porque realmente alguém não teve atenção, algo do tipo. E é muito específico, né? É muito específico, é muito fácil errar. A lei, ela é interpretativa, então isso acaba sendo mais complexo para ambos os lados entrar num acordo, né? Sim. E a questão do Vigiagro também, a gente percebe uma grande evolução, muitas mudanças, LPCO, questão de liberação direto na fronteira, sobre rodas, a questão do OEA, né? Eu acho que a gente vai poder falar um pouquinho mais na frente também. A Receita Federal, ela está evoluindo muito para essa parte de comércio exterior e a digitalização também, né? Então, tudo isso acaba impactando lá no consumidor final, na verdade, que é a gente mesmo, né? Então, é verdade. Ainda nessa questão da interação entre os órgãos, a gente acaba dialogando com quem mais participa do comércio exterior. Então, quem mais participa mesmo como interveniente é a Anvisa e a Vigiagro. São os dois órgãos. E ele achava que eu era da Anvisa, então praticamente eu sou os dois. Mas hoje existe um fórum muito interessante que, independentemente, eu acho que dessa facilidade que o Renato tem de conversar um com o outro e tudo mais, a reunião das COFACs, né, as Comissões Locais de Facilitação do Comércio, Sim, em que ótimo. sentam necessariamente na mesa Receita, Anvisa e MAPA,
São fóruns muito bons justamente para que coisinhas simples sejam resolvidas com uma conversa, muitas vezes, coisa que, se depender de um e-mail, de um ofício, vai levar muito tempo, né? E que é interessante de outras pessoas saber também, né? Sim. A gente tem tido bastante adesão aqui local para as reuniões das Colfax. Na última reunião, acho que a gente teve mais de 80 pessoas assistindo e a gente tem transmitido, as duas últimas foram transmitidas via Teams. A gente compartilha o link com o pessoal local. Tanto que se tiver alguém que quer participar da Colfac e não está recebendo o convite, se puder mandar um e-mail para vocês compartilharem com a gente. Claro, a gente pode deixar na legenda, mas também, pessoal, se quiser... O próprio e-mail da Colfac eu vou compartilhar com vocês. Tá. Quem quiser participar, a gente adiciona lá. Legal. E ela é mensal, bimestral ou trimestral a reunião, né? A próxima é no dia 9 de fevereiro. Então tá, link vai estar na descrição do episódio. Se não tiver, me cobra que eu coloco lá, tá bom, pessoal? Daí a gente propõe algumas coisas, sempre tem uma pauta em que a gente lança o e-mail antes e a comunidade contribui com ideias de pauta. A Renata sempre traz alguma pauta do lado dela também. Eu tento apresentar os números do último mês ou bimestre aqui da alfândega, número de DI, número de DU e tudo mais. E é um fórum interessante. Às vezes no cafezinho ali a gente já consegue resolver algumas coisas, né? Então, essa questão da interação tem sido algo que a aduana como um todo vem buscando com os outros órgãos ao longo dos últimos anos e vem funcionando. Sim. É excelente. Isso é um trabalho preventivo, né? Isso. Sim. Que é mais fácil, né? Se você educar todo mundo, comunicação facilita, porque o erro dá transtornos para vocês e pra gente também, né? É como ela bem colocou antes. Desculpa o seu nome. Fernanda. Desculpa, Fernanda. Como a Fernanda bem colocou antes, nem todo mundo comete o erro de propósito, né? E a OMA, não sei se já ouviu falar da OMA, Organização Mundial já ouvi falar. Olha, eu tenho um podcast para te recomendar sobre o OMA. Depois a gente conversa. Ele não recomenda esse. Tá entalado aqui, ó. Mas a OMA, ela chama de clientes da aduana, né? Que são os intervenientes, importador e exportador. Ela define uma pirâmide de clientes, né? Os quatro níveis. O primeiro nível é aquele cara que faz tudo corretinho e ainda colabora com o serviço da aduana, dá novas ideias, participa do processo de inovação e tudo mais. O segundo é aquele cara que quer fazer as coisas certas, mas ele tem dúvidas. Ele não sabe muito bem, ele precisa de uma orientação. O terceiro é aquele cara que, se puder, vai fazer errado. E o quarto é o cara que, independentemente da informação que ele tiver, ele vai fazer errado. Tá? Então, o primeiro cara é o cara que a aduana ama, que contribui. O quarto cara é o cara fácil de lidar, porque a gente desce com a marreta do Estado em cima do cara, caça o CNPJ, dá perdimento na carga e tudo mais. Tem bastante tempo desse cara cair, né? O desafio mesmo é como lidar com os dois do meio. Como que você vai orientar um cara que cometeu um erro se a legislação do nosso trabalho é vinculada e uma vez que tem o erro lá eu tenho que multar? Será que o cara vai ser educado com essa multa? Ou não? Será que eu tenho que escrever um textinho complementar orientando ele para a próxima operação? E esse terceiro cara, eu tenho que limitar um pouco mais as oportunidades que ele tiver para que ele ande na linha. E a aduana vem tentando lidar da melhor maneira possível com esses dois mesmo, sabe? Esse terceiro cara é o que normalmente desconhece como é a estrutura do comércio brasileiro, que vem com aquelas ideias malucas assim, tô aqui importando salmão, mete esse MacBook aí dentro do container mesmo, não vai dar nada. Cara, tu tá maluco? Tem raio-x que vai pegar isso fácil, cara. Não perde nem tempo. É esse cara mesmo. É o cara que se tiver uma oportunidade, uma brechinha, ele vai se aproveitar. E aí ele acha que é fácil. Carioca, né? É o carioca. Malandrão. Mais preconceito. Ai, meu Deus. Gente, a Renata é carioca, tá? É brincadeira com ela, não tem nada com Mas é verdade esse só pra ponto. deixar claro. Eu trabalho eu sempre trabalhei na parte de importador, né? Eu nunca trabalhei com despachante, como despachante, né? Ou exportador, sempre na área de importação. Já trabalhei, não recomendo. Bom saber, Jonas, bom saber. Continuando a importação. Mas acontece muito, assim, eu acho que tem muita informação, mas falta as pessoas buscarem um pouco de informação. Então, até mesmo, né, onde eu atuo, eu sempre busco ali, por exemplo, a gente teve a mudança ali do mapa, né, com a inspeção direto na fronteira, né, a gente teve, o mapa ele fez uma reunião online, então eu pedi para minha equipe toda participar, várias pessoas da minha empresa participaram, né, porque a gente atua muito com o mapa, e ali mesmo já iam respondendo as nossas perguntas, tirando nossas dúvidas. A reunião durou acho que umas 3 horas, assim. Então, o que você tinha de dúvida, você já tirava ali. Você não saía dali com dúvidas, né? Porque
também foi um procedimento novo para o mapa. Então, tinha que estar alinhado o importador e o Ministério da Agricultura, né? Bem na ideia do trabalho em equipe mesmo, né? cara? Isso que é massa. Então, Então, é a equipe, né? Sim. Todo mundo... exatamente, todo mundo quer o bem comum, Cada um no né? seu O mesmo quadrado, fazendo objetivo. o seu. Porque não pode se criar uma rivalidade entre, né, o órgão anuente e o importador, o exportador. Tem que trabalhar junto. Então, foi muito bacana. Então, eu, como importador, eu percebo toda essa evolução entre o governo e o importador, né? E a busca ali, tentando se ajudar, tentando entender a dor do importador e buscando melhorias. Então, nossa, assim, em 5 anos... Pelo menos eu senti muita diferença. É isso, é uma missão do Ministério da Agricultura, né? A gente tem Sim. nossa visão de futuro e missão a gente ajuda, só que às vezes a gente fala ajudar e as pessoas já levam uma fé, fazer coisa que está fora da legislação. Não, ajudar dentro da legislação, tudo, mas ajudar o importador, o exportador, né? Isso. Não é deixar de fazer o que a gente tem que fazer. Exato, e assim, o importador, ele precisa também atuar junto com o despachante, né? Porque hoje, muito importador deixa 100% na mão do despachante. O despachante resolve tudo. Eu tenho várias reuniões que aí a gente faz Não esse pode. approach, daí eles pegam vários furos de despachante. Sim, exato. Então, o importador tem que estar em conjunto, né? Todo mundo trabalhando junto, não é deixar na mão do Mas tem despachante. despachantes muito bons também, vamos falar. Tem ótimo. Não, mas não é essa questão do despachante ser bom ou ruim no caso, Alen. Quem sabe da sua mercadoria, quem conhece a mercadoria, é o importador. Sim. É um Então ele importador. tem que atuar junto do despachante, assim, porque o despachante conhece a atividade intermediária mesmo. A classificação fiscal ele vai ajudar, mas informar o que é a mercadoria vem do Exatamente. importador. Quem que conhece melhor a mercadoria do que o importador? E o Exatamente. exportador, no caso, né? Exatamente. E a gente, até essa questão de informação, o site do Ministério, talvez para quem é leigo, seja um site meio difícil de navegar, achar onde está a parte do vigiar, porque o Ministério da Agricultura é um mundo, né? Então, assim, a gente é um serviço dentro de uma secretaria e tal, mas tem uma série de outras coisas. Então, eu ia perguntar, a Vigiagra é uma secretaria do Ministério da Agricultura, Não, é isso? não. Qual que é a palavra certa? o Vigiagro está dentro de uma secretaria. Então, dentro da mesma secretaria que é de defesa agropecuária, tem vários outros serviços, ok, né? ok. O Vigiagro é um desses. E fora isso, tem outras secretarias, enfim, nem eu conheço tudo, né? Caramba. De experiência profissional, só tem o Serviço de Inspeção Federal e o Vigiagro agora. Mas aí, até para facilitar essa comunicação e até aqui local, a gente criou um link no Instagram oficial da unidade. Então, quem quiser seguir pode falar. A gente não recebe dinheiro, botei lá que é órgão governamental, tudo. Porque às vezes a gente precisa dar uns avisos rápidos. Agora, recente, quando teve a chuva e teve que ser adiado tudo, a gente botou ali a comunicação, que ia ser adiado e tal, só para facilitar, porque por e-mail a gente não consegue dar conta e às vezes tem que ser umas informações rápidas. Então é @vigiagro.itj. E aí, quem quiser seguir lá para ter as informações daqui. A gente botou essa parte da reinspeção também, a gente chamou lá para reunião. Enfim. Você que está alimentando lá? Sim, por isso que às vezes legal. demora muito e tal, não dou conta, mas... Mas a Receita ainda peca um pouco nessa comunicação mais rápida, a gente está sem Instagram ainda. Cria você não fez mas mídia A gente social? não pode. Ah, é? Oficial eu não posso. Pô, mas eu adoro Ainda o não. Instagram E Federal quando oficioso? tem os cachorros achando drogas, cara. Aí tá os doguinhos lá do lado do... Sim, do que bastante eles encontram. apreensão de drogas. eu Cara, é também já muito vi. legal aquelas fotos assim. Super Hoje o nosso cão, legal. não sei... Não, pô, o trabalho é legal. Mas e o doguinho é muito legal mas também. dá- Eu já Receita, tentei fazer Não, amizade acho com que- esse da dog. Receita. Não, acho que é da Polícia Federal. Não, é da Receita. A Polícia Federal não sei nem se tem... No Instagram? No Instagram. É? Sim. Não sei, Então mas eu isso- também. Depois eu olho também aqui, sigo. depois eu olho aqui pra Tá. confirmar. Alguém deve tirar foto e deve Isso. postar lá. Não, mas se o cara tá usando Receita Federal, ele tem que ter autorização para isso. Eu Se acho que tá é até usando o verificado. nome- então. Eu Daí acho que é, depois- eu não sigo a Receita. Olha só. Tá me faltando essa, tem que ver. informação. Se não é Polícia Federal, mas... Não sei, eu também vejo os doguinhos lá. Mas de qualquer forma, o site da Receita é bem rico de informação. É verdade. E não é difícil navegar nele, tá? Os manuais eu participei, fui chefe lá da divisão de exportação. Confirma? Ou então Entendi. corta aí, que senão você Vê deixa. se tem doguinho, produção. Vê se tem doguinho aí, A por falta favor. de informação e ignorância é foda. Não é possível, tem que ter doguinho, cara. Aí, ó, viu? Pronto. Como é que é o nome? É Enzo o nome do cachorro? Aqui é o Enzo. É o Enzo. o Eu nosso já tentei, canal é Enzo. mas... O doguinho aqui se chama Enzo. Ele não é Enzo. simpático. É, Não, ele que usa- fica no ele usa Porto... aquele Na Portonave. pullover, sabe? Ah, eu vi Aham. o canil Ele dele usa- lá. Como é que chama? Ele usa um moletom por cima. Um moletomzinho assim, assim. né? É um coletinho, né? Um coletinho. Eu vi ele lá no canil dele, lá no Portonave.
Não dá pra passar a mão, né? Porque ele tá trabalhando. Né? Não, mas nem Dá quando ele vontade. tá lá descansando dá também. É? Acho que não. Não, Bem você de chega, longe. ele já começa a latir, você já... Pô, do cachorro... Galera, É que o concursado público é difícil de chegar, né? Então o cachorro também é Galera, o cachorro é viciado em cocaína. Você acha que eu vou passar a mão no É cachorro? verdade. Só de brincadeira. Tá lá ele de óculos Você olha pro escuros, cachorro, né? o cachorro tá pilhado, loucaço. É Tomando verdade. água, indo pra Green Valley. Tá assim. É bem isso. Mas o site da Receita é muito rico, É. sabe? Participei lá na divisão de exportação. Uma das tarefas é manter o manual de exportação de regimes especiais alimentado. Então, Sim. é um trabalho constante de construção, sempre está atualizado. Essa semana a gente saiu a notícia Siscomex aí, que entrou no ar o ambiente de treinamento do CCT Importação, dentro do portal único do Siscomex. O manual já está atualizado, com todas Legal. as informações lá dentro. Eu sabe? vi. Uhum. Então, na dúvida, sempre dá um Googlezinho, põe lá Receita Federal e o tema que você quer. Ele vai bater lá dentro dos assuntos aduaneiros e vai ter conteúdo lá dentro. É, a parte do OEA mesmo, lá da Receita Federal, é excelente, até pra consultar quem é OEA, porque às vezes tem as empresas de comércio exterior que falam que são OEA e não são. Aí tu tem que ir lá olhar aquela lista, porque tem gente falando perdeu ou parou de dar bola e tá lá a listinha sempre bem atualizadinha, né, cara? Muito legal. Também os procedimentos com a legislação, como se informar, essa parte também da Receita Federal é muito boa. A Renata já contou aí um momento desafiador dela, né? Tentaram mandar ela lá pra não foi nada PQP. perto do que eu já passei É, depois. conta mais uma então aí. Mais uma? Um momento desafiador, assim. Que vocês puderem contar, obviamente, Não, acho que né? foi acho que o grande... Acho que a grande dificuldade da minha vida. Acho que agora... Eu fiz até uma tatuagem aqui, ó. Sou foda. Porque depois que eu Com passei... PH? Com PH Muito pra boa. ficar mais chique, Quase entendeu? afoguei. Meu Deus, que massa! Mas isso aqui é tratamento mental. É sério. Ok, tá bem. Eu tava comentando com a Fernanda. Eu trabalhei desde que eu assumi no Ministério em 2007, no Serviço de Inspeção Federal. Uhum. E em 2016, estava em casa, dormindo com as minhas filhas. Meu marido viaja muito, ele estava viajando nesse dia. Na época eu tinha 2 filhas só, agora tem 3. E aí toca o telefone. Como eu estava esperando o retorno da Caixa Econômica do financiamento da construção da minha casa, eu estava dormindo, era 6 e pouco da manhã, mas eu achei, pode ser o gerente da Caixa. Aí eu peguei e atendi rápido o telefone para não acordar as meninas também. E aí era da Justiça, eles falaram que tinha um documento para me entregar, mas eu não estava no endereço que eles tinham, porque eu tinha me mudado. Aí eu confirmei se dava para dar meu endereço atual, tudo aí dei. Aí eles perguntaram se eu podia ir descendo. Eu falei que não, que estava sozinha em casa com as minhas filhas. Mas aí nisso a minha diarista, minha anja Nalva, chegou. Aí eu desci assim, tipo, vou ali pegar o documento. Botei uma calça jeans e uma blusa, dei um nó no cabelo. Devia estar com bafo de dormir ainda, não tinha tomado café, nada. Desci. Aí eu fui pra delegacia. Nossa. Aí foi uma condução coercitiva. Oh, meu Deus. Só que nesse dia, foi em maio, né? Rapaz, dá uma coisa Tinha- ruim. Caramba. Tinha passeio da escola da minha filha do Dia das Mães. E eu já tinha deixado assim pronto o cupcake, o brigadeiro, as coisinhas. E no dia anterior tinha sido da minha outra filha. Daí eu já fiquei assim, caraca, minha filha vai ficar traumatizada. Eu não posso faltar o passeio da minha filha. Uhum. Eu acho que até hoje a Polícia Federal acha que devia ser alguma senha. Passeio da minha filha, assim, sabe? Porque aí eu só ficava assim pra eles. Vocês vão me... Primeiro, assim, a inocência, né? Eles foram me buscar, eu queria tipo um leve trás de concessionário. Me busca, me traz, né? Não te leva de volta pra casa. Olha só. Aí eu posso ir com o meu carro então? Aí eles se olharam assim, mas aí um de nós tem que ir com você. Aí eu, eu vou ficar nervosa, eu vou com vocês. Aí fui, entrei no carro, não tinha... Aí eu só fui avisar as minhas filhas, né? A moça que tava com as minhas filhas, que eu ia ter que ir rapidinho ali na delegacia. Uhum. Aí, como era um mandado de Justiça Federal, eu já imaginei que era alguma coisa do serviço, né? E aí no carro eu falei, eu posso avisar o meu marido? Aí eles, claro, você tem direito de avisar, não sei o que. Eu pensei, que fofinhos, né? Olha, eu posso avisar pra alguém. Só que se eu falasse com o meu marido no telefone, eu ia começar a chorar. E até então eu tava conseguindo me controlar, né? Tava plena. Tava contando até 10, respirando fundo. Aí ele não me atendeu, graças a Deus. Aí eu só tirei foto do mandado, mandei pra ele. Daí ele ficou desesperado. Ele tava no Rio. Aí ele fez corre de ir pro aeroporto, voltar. Aí eu só falava assim no telefone pra ele, eu só vai no passeio da Clara.
Ele, não, mas eu vou lá. Eu falei, não adianta você ir, você não vai poder entrar, não é advogado e tal, só vem pra ir pro Passeio da Clara. Eu falei meio alto assim, aí eu sei que quem tava dirigindo o carro até virou assim, olhou pelo retrovisor, sabe? Por isso que eu acho que eles acham até hoje que é uma senha, tipo, destrói documento, assim, queima não sei o quê. Eu acho até que se eles seguiram depois, eles devem ter ficado bem frustrados, porque era só o passeio da minha filha mesmo. Concluímos que era só um passeio. Que eu consegui, cheguei a tempo. E aí isso foi uma quinta-feira. E aí, beleza, eu fui, aí é uma sensação muito ruim, porque até então prestar esclarecimento, normal, mas você ser tratado dessa forma é muito ruim. Mesmo que eu fosse uma criminosa, é muito ruim. E você não sendo, é pior ainda. Aí eu cheguei lá em jejum, e aí eu via vários servidores passando com um copinho de café. Aí eu falei, pode me ver um copo de café? Não tem. Aí eu pensando assim, Poxa, sério? carregar café, que coisa feia, cara. Sério, eu pensando assim, caralho, eles vão me deixar com fome, maluco. Que coisa desumana, né? Acho tudo bem, tá bom, vamos. Assim, você ia tomando porrada e vamos lá, resiste, né? Teste de resistência. Aí quando o delegado me chamou, primeiro ele tentou também dar uma pressionada assim, tipo, porque eu falei, eu preciso de advogado. Aí ele, você tá presa? Aí eu falei, não tô presa, mas eu vim à força. Aí virou pros agentes, vocês usaram a força com ela? Aí eu falei, não, eles foram muito educados, mas eu vim com mandado de condução coercitiva. Aí ele viu que não ia colar comigo, que ele não ia conseguir me constrangeu, enfim. Que é Rio de Janeiro, né? Porra. Tiro, porrada e bomba, tá pensando o quê, rapaz? Não, na verdade, o que me manteve calmo o tempo todo é a consciência de que eu sempre fiz tudo certo. Sim. Tenho conhecimento da legislação, tenho conhecimento do que eu fiz, do que eu não fiz, então, assim, não... Até então, eu tinha esse pensamento que eu achava que todo mundo era inocente até que se provasse o contrário. Depois desse acontecimento dos próximos que eu vou relatar, essa visão deu uma balançada, sabe? E aí mudou várias visões, assim, de vida pra mim, né? Aí nesse dia, eu fui, conversei com o delegado, tudo, mas o que ele conversava com a arma em cima da mesa, aí eu ficava pensando, eu uso essa arma, eu não uso, o que eu faço? Mas o que me doeu mais foi que atrás dele, assim, à direita, eu lembro dessa cena até hoje, tinha uma máquina de café expresso. Ah, que desgraça. Porra, eu só queria um cafezinho. Cara. E não me deram, sacanagem. Pô, de manhã cedo sem café, né, cara? Ignorou até a arma, eu né? só comi naquele dia 2h da tarde. Jejum intermitente. Me ajudou a emagrecer, tá bom. Aí tá, aí cheguei, almocei correndo, fui pro Passeio da Clara, com a cara toda inchada de chorar, porque depois quando eu cheguei em casa eu chorei horrores. Mas na delegacia eu tomei uma porrada maior, que eu comecei a seguir minha intuição, assim, de ver quem tinha armado aquilo ali pra mim, que era colega de trabalho. Caramba. Aí, nossa. Aí você vai assim, tomando, sai, mas não, vamos lá. Aí, isso foi uma quinta. Aí tá, aí eu de noite falei pro meu marido, também não tem problema não, amanhã eu vou chegar lá no trabalho e vou mostrar pro fulano que ele não conseguiu me fuder. Aí meu marido, você tá maluca, você vai ligar pra sua psicóloga agora e vai pegar um atestado. Aí eu achei melhor seguir o conselho dele. É bom, não, né? Ouvir quem que tá olhando de fora, né? É verdade. Bom, poderia estar em outro lugar agora, no podcast. Não, ia voltar pra delegacia, né? Pois é, só que aí com razão, né? E sem café. E por outro motivo, né? Sem café, pois é. Não, e o meu maior medo é ficar longe das minhas filhas, né? Então eu ia ficar longe das minhas filhas. Aí eu ia voltar a trabalhar na segunda-feira, eu peguei 2 dias de atestado, nem lembro. Aí foi Dia das Mães no domingo, tal, beleza. E ainda não tinha tido acesso ao processo pra ver exatamente o que era, mas pelas perguntas já deduzi. Aí eu tava tomando banho, aí meu marido entra, amor, Polícia Federal. Aí eu, porra, amor, para de sacanagem. Ele, não, eu não vou brincar com isso. Aí era a Polícia Federal de novo na minha casa. Ai, Deus. Quanto tempo depois? A primeira vez foi quinta, a segunda vez foi segunda ou terça. Nossa, super... Super, ó, sou mega criminosa, você cuidado comigo, que... Não, eu pensava isso, eu falei, gente, não é possível, isso é muito desperdício de dinheiro público. Eu não faço nada, sou toda certa. Aí, da primeira vez, eram 2 agentes e com um carro que não dava pra perceber que era da polícia. Dessa vez, era aquele carro que enxerga de longe e 5 servidores, 1 delegado e 4 agentes. Aí eu vi aquele povo todo, eu falei, caralho, nem eu sabia que eu era tão perigosa, 5 pessoas pra ter levado de novo passear? Não, aí eu achei que iam me levar, mas não me levaram, só levaram meu celular.
Só? Não, porque eu fiquei muito puta. Porque meu celular eu já comprei com a maior memória, porque eu tiro todas as fotos das minhas filhas ali. E aí eu fiquei morrendo de medo. Como eu conheço a desorganização do serviço público, eu falei, eles vão perder meu celular, eu vou perder minhas fotos. Aí eu falei assim pra eles, não, eu quero uma cópia desse termo de apreensão. Porque eu tava com medo de perder meu celular. Aí eles disseram, não, depois você pega no processo. Eu falei, não, eu quero agora, porque eu não tive acesso até hoje ao processo de quinta, e depois eu não vou ter. Eles, então você vai ter que pedir pro seu marido tirar uma foto. Eu tive que ir no interfone, porque eu já tava sem meu celular. Pedi pro meu marido descer pra ele tirar uma foto do termo de apreensão. E aí também ganhei um termo de afastamento por 30 dias do serviço, pra não atrapalhar nas investigações. E um iPhone enquanto isso, né? Pra ficar... Não, não é porra nenhuma. Só que aí você lê... quando você passa por uma situação dessa, você sabe que você é inocente, e você lê assim, a justiça te afastando pra você não prejudicar as investigações, porra, isso dói muito, porque, né? tipo assim, não, quem quer ajudar nas investigações sou eu. Eu que quero saber que confusão é essa aqui, porque com certeza tá acontecendo alguma confusão, né? E aí você tem que descobrir que tem uma paciência, porque assim, o tempo da justiça não é o nosso tempo, né? Eu queria resolver isso naquele dia. O processo foi arquivado 30 de novembro agora. Cada dia de aniversário do processo, eu perguntava pra minha advogada, posso mandar um buquê pro delegado? E eu só fui depor 3 ou 4 anos depois. E o celular nesse meio tempo ficou Então, lá? eu tinha essa preocupação, mas a gente recebe. Ah, é? Então, quem ficar afastado pela justiça recebe, porque você ainda não tá provado que você fez nada, então você não pode, né, sofrer mais Mas depois punição. de 30 dias você recebeu o celular, ou não? Não, o celular ou o salário que você perguntou? Não, o celular que você entregou. O celular eu recebi há pouco tempo. Agora ele é da minha filha lá, de ficar brincando. Mas as fotos foram salvas, estão lá. Não perdi, ufa. Mas aí também veio viciado, agora ele só funciona direto no carregador. Eita, um telefone com fio. Moral da história, mantém as fotos na nuvem, né? Pois é. Aí, enfim, e aí tudo isso Quando eu tive acesso ao processo, daí eu vi que realmente eram os meus colegas que fizeram essa denunciação caluniosa. E aí é mais porrada ainda, sabe? Porque aí quando você vê que interno, vem... né? Aí Climão. você pensa assim, tipo, isso foi em maio. Aí em março eu deixei um brigadeiro na mesa de cada um no dia do meu aniversário. E eu pensando, pô, por que eu não botei um veneno no brigadeiro? Perdi a oportunidade. Mas é bem, bem chato, assim. E aí você descobre que, na verdade, você pode ser inocente, mas você tem que provar a sua inocência. Sim. Isso é muito louco, sabe? E aí eu cheguei a pensar assim, cara, nesse mundo não é o mundo que eu quero viver, não. E aí, quando eu comecei a pensar isso, eu falei, acho que eu vou procurar um psiquiatra. E aí eu tive que tomar remédio, tudo, né? E quando eu engravidei da minha terceira... Na verdade, tive uma gravidez que eu perdi por estresse, depois disso. E aí, tipo, foi o fundo do poço pra mim, sabe? Sim. Então, eu já cheguei no fundo do poço. E aí, depois que eu engravidei da minha terceira filha, a Serena, o nome dela é por isso, porque eu tive que aprender a ter serenidade no meio do caos. E você tem que se manter plena, serena. Tudo tem seu tempo, tudo. E aí eu parei de tomar remédio na gravidez pra não influenciar a gravidez e tô até hoje. É por isso que eu fiquei meio maluca, assim, entendeu? Mas é legal tu Mais contribuir maluca. com essa história pra gente ver esse lado mais humano e como tem responsabilidade o trabalho de vocês. Muita. Exatamente. Você fica com raiva deles, né? Dos colegas, óbvio, né? Tanto que eu não consigo mais trabalhar na área que eu trabalhava porque as pessoas ainda estão lá. Eu sei quem é quem, sabe? Eu sei o que eles fizeram no verão passado. Então, você não tem senso de equipe, tudo, aí não rola. Mas você convive com essa galera ainda? Convivia, né? Eu pedi transferência, o chefe não me deu transferência. Aí Mas gostam de ti, né? Impressionante, né? Gostam. Eu vim pra pagar todos os meus karmas nessa vida. Tem uma questão que é a falta de humanidade no serviço público. Sim, tá? sim. As minhas histórias não tem nem comparação com a história do Renato. Eu, graças a Deus, não passei por algo nesse sentido. Ainda, né? Ainda. Uma história que dá pra ir ao ar, hein? Então, tá bom. Que é muito mais leve que a questão da Renata, mas que mostra a falta de humanidade que existe no serviço público, sabe? O cara que tá lá, colega, ele esquece que é uma pessoa que tá ali, né? E é o que eu acho que o gestor, o líder, o cara responsável pela unidade, pela equipe, tem que ser o cara mais humano de todos, porque ele tá cuidando de gente, no final das contas. Ele não tá cuidando de serviço público. Ele tá cuidando de gente. Quem tá fazendo o serviço público é a gente que ele cuida. São as pessoas de quem ele cuida. Boa. Com uma semana que eu tava em Rio Branco, lá no Acre, tinha acabado de assumir, ia ter um rally pelas Américas, né?
Então a gente precisou dar suporte na fronteira Brasil-Peru, ali em Assis, Brasil, para fazer a admissão temporária dos veículos, que iam entrar por lá e sair pelo Rio Grande do Sul, né? E daí Olha que massa! Olha só! isso é bem legal. Tem os procedimentos na Receita que são muito Que legais. massa! Esse é um deles, né? Então a gente passou, eu e uma colega fomos para lá com um motorista, passamos o final de semana lá fazendo esse trabalho, sem ter ideia nenhuma do que a gente estava fazendo. Eu tinha uma semana de Receita. Não sabia nem o que era uma admissão temporária, mas estava lá, carimbando e assinando. Tudo, passou tudo ali. E daí choveu muito de domingo para segunda e a gente voltou. De domingo para segunda. E a gente voltou na segunda. Não, de sábado para domingo choveu muito. E a gente voltou no domingo de manhã de lá. E uma hora a caminhonete aquaplanou e caiu numa ribanceira. Caiu na ribanceira com nós 3. E no final ela virou num charqueado que tinha ali, né? Amontou água lá, não era um rio, né? Só choveu muito, subiu água no gramado. Eu não sei como que eu já estava assim, né? Então o veículo estava de ponta cabeça e eu estava normal, sabe? Então eu já tinha me soltado e virado. Eu não sei como. Quando eu me dei por conta, o braço direito dormente, acho que o cinto cortou ali alguma coisa ali, meu braço dormiu. Eu olhei pro lado, o motorista estava com a cabeça dentro da água, se batendo, porque ele não conseguia soltar o carro, soltar o cinto de segurança. Eu só bati, eu nem tive noção, sabe? Só bati a mão no cinto de segurança e olhei pra colega atrás, ela tinha quebrado a perna. Nossa, eu não sei se é tão menos pior do que a história dela. O notebook dela tava solto lá. Nossa. E quando o carro virou, o notebook foi de quina na canela dela. E ela tava com muita dor. Então daí, essa história é muito maravilhosa, porque é engraçado também. Você não trabalha no escritório, gente? Que loucura é essa? Não, cara, é isso que é foda. Ninguém tem noção do que a gente passa. Caramba! Mas vamos lá. Que ok, continue, por favor. Vai ficar melhor ainda. Eu fui abrir a porta, meu braço dormente não tava abrindo, porque tava na água, né? Então fui socando até abrir. Nisso, você já era desse tamanho? Já era. Eu era um pouquinho menor, mas já era bem grande. Facilita, daí eu né? Não, só um parênteses aqui, né? Enquanto você teve que lutar... Todo mundo queria falar isso. Não, mas enquanto a Renata teve que lutar pra conseguir respeito no Rio Grande do Sul, eu tenho que lutar para as pessoas não terem medo de mim. Pra quebrar esse primeiro medo, né? Mas voltando, eu saí do carro, olhei o colega que tava afogando, tava saindo, tava cuspindo, tossindo lá e tal. E assim... 0 sinal de celular, não tinha rádio no carro. Falei, fodeu, vamos morrer aqui nessa porra. Não tem o que fazer. Numa ribanceira, cara. Daí, cada um acredita no que quiser, né? Eu acredito que o pai lá de cima tava olhando. Eu subi o morro pra ver se tinha alguém passando na estrada. E é uma estrada que não é muito usada, sabe? São cidades pequenas, que pessoas não frequentam tanto, assim. Nisso estava passando um ônibus da Secretaria de Saúde do Estado. Caramba. Que estava fazendo missão em aldeia, sabe? Em zona rural e tudo mais. Melhor que só o carro do bombeiro passando ali na hora, né? Uma ambulância. E o Monk também, né? Daí, porque eu não conseguia ajudar a colega a sair do carro, né? Ela ainda estava lá dentro do carro. Eu não conseguia tirar ela porque o braço estava dormente, não conseguia fazer força e tal. Daí um pessoal desceu, ajudou ela, trouxe ela para o carro. Daí eu tava muito nervoso, tava muito tenso, né? Sim. E quando eu fui entrar, tem aquele degrau para subir no ônibus, né? Eu entrei, cheguei assim na porta do ônibus, uma menina da secretaria disse, meu Deus, que foi? Meu Deus, você bateu a cabeça. Eu pus a moça, falei, não, moça, minha testa é assim. Minha testa é desse tamanho. Não. Achou que tava e daí eu relaxei, comecei a dar, dei muita risada. Mas daí veio uma nova etapa. A gente foi para a prefeitura, foi para Epitaciolândia, uma cidade também na fronteira com a Bolívia lá. E daí a colega foi levada para o hospital, um centro médico que tinha lá. Não tinha raio-x lá. Então o médico, que era boliviano, falou, olha, Juliana, eu acho que a sua perna está quebrada, mas como não tem raio-x, não posso dar certeza. Então imobilizou ela, imobilizou a perna dela, e a gente não tinha veículo para ir de lá para Rio Branco, porque o veículo nosso tinha capotado. Tinham 2 motoristas da Receita na cidade. Um deles, dependente químico, não tinha condições de dirigir. O outro estava de férias e não quis levar a gente. O delegado da Receita, lá de Rio Branco, mandou um carro buscar a gente, mas em nenhum momento ligou pro motorista obrigando o cara. Você acha que se ele não desse uma pressionada, o cara não ia levar a gente? Lógico. Então a gente correndo o risco de estar com concussão, sem ter diagnóstico certo, nós ficamos uma hemorragia interna, com a testa naturalmente inchada. A gente ficou 3 horas esperando o carro de Rio Branco pegar a gente, mais 3 horas para voltar para lá. E daí já fomos direto para o hospital, a colega realmente estava com a perna quebrada. No dia seguinte eu fui trabalhar e ninguém veio falar uma palavra comigo.
Cara, Até hoje ninguém do ministério falou comigo sobre tudo o que aconteceu. Ninguém veio falar, Marcos, e aí, cara? E aí, o que Nossa. aconteceu? Vocês estão bem? Porra, Como a é que você Juliana tá? se O que que ferrou, você né, cara? precisa? Porra, a única pessoa que reconheceu alguma coisa ali foi o Cláudio, que era o motorista que tava se afogando. Que até hoje a gente se fala, se dá bem e tudo mais. Eu passei a frequentar a casa dele depois disso. Mas, sabe, os caras de cima que cuidam de gente, não cuidam de arrecadação, que não deveriam estar preocupados com arrecadação e nem nada, que deveriam estar preocupados com os subordinados, ninguém veio falar comigo. E Nossa. é por causa dessa falta de humanidade que eu resolvi assumir a chefia e seguir para isso, porque eu entendi que... Primeiro, eu tinha pensado em exoneração, né? Mas aí meu psiquiatra falou, você tá maluca? Eu falei, é por isso que eu tô aqui me consultando com você. Então Tô suspeitando de que eu tô. ele me orientou a não pedir exoneração, tudo. E aí, passado tudo, eu consegui ir pro Vigiagro, porque eu sentia muita falta de humanidade, justamente na gestão. E isso influencia na equipe, influencia na vida das pessoas, né? E aí eu acho que desde que eu assumi lá, pelo menos eu espero, tá melhorando a vida das pessoas, né? E tratando todo mundo com respeito, tanto os usuários quanto os servidores. Eu tenho uma tendência a tentar ajudar quem é mãe, porque eu entendo os perrengues Com que certeza, passam. né? Então, questão de Sim. horário, tudo. Quem precisou ir para teletrabalho agora, a gente facilitou, porque é vida normal, todo mundo, né, precisa. E assim você tem uma equipe mais motivada, mais feliz, e acho que isso Com certeza. é um propósito de vida, assim. A gente está passando com uma situação ali com uma colega que está enfrentando uma depressão severa e é uma querida e eu tenho feito um acompanhamento diário com ela, sabe? Ligo para ela todos os dias, passo mensagem. Ligo não, mas passo mensagem para não invadir também, né? Sim. Mas passo mensagem, fazer como é que ela tá. Eu indiquei o meu psiquiatra, ela passou aí nele e tudo mais. E eu falo para ela, não se preocupa com o trabalho. Não se preocupa, a minha preocupação é você. O trabalho eu tô cagando. Ele vai acontecer. Mas o importante é que você esteja bem. No final do dia eu quero que as pessoas estejam felizes aqui, estejam plenamente... Então, estejam razoáveis. Felicidade é algo difícil, né? Mas razoáveis, né? E recentemente, eu não sei se você já ouviu falar da Organização Mundial das Aduanas. Já ouvi falar. Eu estive lá em outubro, né? Participei Tem de um podcast pra te indicar. Participei de um curso lá de 15 dias. E eu fui para um programa oferecido pela OMA. Então, todo custeado, a bolsa é dada pela OMA e tudo mais. Só pra gente dar receita? Esse é só pra gente, esse é Puxa interno. vida. Tá explicado aí. O Beijo. ranço, Tá o ranço explicado. aumentou agora, né, Renata? Não, eu não tenho ranço. Ah, tá bom. Ela tá acima disso. Mas, e custeado. Chegamos lá, a bolsa que nos foi oferecida foi ridícula. Entendeu? A gente recebe diária quando vai viajar e tudo mais e tal. Só que eu não recebi diárias porque a organização ia pagar. Cheguei lá, a própria organização falou, olha, a gente não conseguiu aprovar mais do que isso, é só isso. Sugiro que vocês entrem em contato com a sua administração para complementar. Eita. Daí Já lá, né? Lá. Daí, Bruxelas, né? Em euro. Isso. Daí eu entrei em contato O euro com tá barato, tá Daí eu tranquilo. entrei em contato com a administração aqui e falaram que iam entrar em contato com o superior hierárquico. Eu me sinto muito à vontade para falar isso, porque é uma crítica mesmo à gestão. O superior iam entrar em contato com o superior hierárquico e entraram e ele disse que não, que conforme previsto no programa, o custeio seria pela OMA. E eu falei, tudo bem, o cara tá preso, a legislação, tudo. Não, eu realmente entendi. Sim. Realmente entendi. Mas eu tava lá representando a Receita num evento internacional, representando bem, falando em francês, interagindo com todo mundo. E a Receita, essa é a postura final da Receita? É isso que a gente tá falando. Cadê a humanidade? Cadê o líder? Cadê o cara que vai matar no peito e falou, tá precisando, vamos participar. E outra, extraoficialmente, não custava ter me ligado, tem meu telefone. Me liga, falou, Marcos, eu vi aqui, cara, não dá pra fazer nada, mas você tá precisando de alguma ajuda aí? Eu sei, tá Dá um foda. apoio, Você né? levou dinheiro? Sim, Você claro. levou dinheiro? Vamos fazer uma vaquinha, qualquer dá um coisa. apoio, né, Apoio cara? moral, Porque no né? final das contas eu tirei do meu bolso Sim. para representar a Receita internacionalmente. E isso é muito significativo, do meu ponto de vista. Um país que não se preocupa com um detalhe desse é um país que não se respeita. Sim. Entendeu? Então, eu acho que as pessoas que ocupam posições como essa têm que ser sensíveis. Tem que ser sensíveis. É legal ter colocado isso, porque assim, pelo que eu notei, né, são pessoas como vocês que fazem a diferença ali dentro, porque são pessoas, né, com mais humanidade,
pensando no próximo, que trabalham mesmo em equipe. Mas é muito individualismo, né, dentro dos setores do governo. Então, assim, hoje a gente vai falando em iniciativa privada. As empresas hoje, elas contratam, né, por conhecimento técnico e demitem por comportamento, né? Então, assim, pessoas que não trabalham bem em equipe, que acabam prejudicando o trabalho do outro, elas acabam sendo demitidas, né? Então, as empresas hoje, elas buscam muito essa parte motivacional, porque a motivação, ela é, né, a mesma coisa que produção. Então, se você está motivado, você produz mais, você trabalha melhor, principalmente em equipe, porque um precisa do outro, ninguém trabalha sozinho, Sim. né? Mas dentro, né, da Receita ou da Vigiagro, existe algum programa até de capacitação ou motivacional que incentive o trabalho em equipe? Porque, pelo que eu vi, assim, ele é mais individualizado, né? Meio que cada um faz o O seu. foco é mais técnico ou tem essa parte assim mais preocupada, digamos, com as virtudes, o comportamento? Do meu ponto de vista, o maior desafio que o serviço público enfrenta é como motivar as pessoas. Não existe uma ferramenta punitiva para quem não trabalha. Não existe uma ferramenta de motivação. Só o máximo que seria um processo administrativo. Mas para chegar lá... Pois é, e é muito severo. Não tem Aquele cara que fica no meio do caminho, sabe? O chove não molha. Sim. Esse cara vai ficar assim eternamente. Aquele cara do meio termo, né? Não tô mentindo, mas não tô falando a verdade. Ele vai ficar ali eternamente, na zona de conforto dele ali. É um cara que ganha um puta de um salário e produz ridículo. Cara, quando cai um canal vermelho na mão de um desses, Nossa, cara, é triste. difícil. É triste. Que aí tu chega lá pra falar, cara, eu quero resolver. Não, eu tô vendo. E aí não anda. Eu tive um caso muitos anos atrás que eu posso falar, que assim, cara, eu tipo, marcado assim, pô, eu quero resolver esse canal vermelho aqui, cara, eu quero resolver e tal. E aí marquei a reunião lá, sei lá, tipo, 9 da manhã. Eu fui ser atendido às 11. E aí eu fui saber nos bastidores que o cara tava surfando. Pô, falta de respeito, né? Pô, velho. Poderia acontecer se fosse por outro motivo, cara, né? se Se fosse uma falasse emergência, sei meus lá. filhos, qualquer coisa. Beleza, irmão. Acontece agora. Eu não deixo... Não, e sabe o que é pior? Tava de cabelo molhado. Que tivesse vindo... Ou tava surfando ou veio do motel, né? Que tivesse vindo do motel, então. Mas que você avisa. Eu não deixo ninguém esperando, só o pessoal da Vigiagro. Não, e aqui do podcast também. Cheguei no horário. Não, chegou no horário. Mas Somente carioca, né? Mas o desafio, pra mim, é o cara ser motivado. Sim. Não tem motivação. Pro cara ser reconhecido, pro cara ter... Porque assim, só salário é a pirâmide de Maslow. São as necessidades básicas, né? Que o salário é a necessidade básica. Mas aquele ser reconhecido, ser feliz, se você se realizar, é aquilo que traz a felicidade pro cara. E o serviço público não pensa nisso. Não pensa nisso. O Ministério da Agricultura não tem nada oficial, assim. Existem treinamentos, né, de RH na teoria, mas na prática não tem nada. Eu tento na minha equipe mudar isso, e aí é isso que o Marcos falou. Você tem que conhecer cada pessoa da sua equipe para saber o que vai motivar ele, porque para cada um é diferente, né? Então, tem um servidor de 70 anos que então tem que ter um pouco mais de paciência para explicar a parte de sistema, de computador, tudo. E ele todo dia diz que me ama, que eu sou o melhor chefe, porque eu tenho paciência, explico, e ele faz, produz. Antes ele não fazia, não produzia, porque ninguém tinha a paciência, talvez. Como eu sou mãe, tá tudo de boa. Eu vou pro trabalho para relaxar, entendeu? Que em casa é bem pior, bem mais trabalhoso. Pior não, eu gosto, mas é bem mais trabalhoso. Então, eu procuro fazer isso. Eu gostaria de... Aí eu ainda nem sei, não consegui ainda achar se é o RH ou quem é. Propor uma coisa assim, de fazer uma coisa motivacional, falar mais da parte de respeito, de tratamento entre colegas de equipe, falar sobre o assédio moral no trabalho. Porque eu só me toquei que eu estava sofrendo assédio moral, que depois dessas coisas de processo, tudo que aí vai caindo a ficha, quando eu peguei e li uma cartilha de assédio moral no serviço público. Aí eu comecei a ler, eu falei, é isso. Eu falei, sou eu sou a vítima. Aí eu imagino que seja, talvez, até quem sofra violência doméstica, que a gente que tá de fora fala, porra, mas a mulher gosta de apanhar e tal, só que há pessoas que nem se toca, que tá naquela situação, né? Então, que ela vai evoluindo pra ficar cada vez pior e... que vai indo e você não se toca, e aí uma hora vira dá normal, estalo, né? Isso. Então, eu acho que falta essa visão do Ministério da Agricultura de orientar e fazer a parte de equipe
E a gente tem essa dificuldade como gestor de punir. No setor, que o meu marido é gestor no setor privado, então ele diz, pô, amor, isso aí eu já tinha demitido. Vocês não têm essa opção, né? Não tem. É. Então a gente tem que ter mais jogo de cintura, mais jeitinho, chamar a atenção de jeito também que não desmotive mais, deixa a pessoa com raiva e tal. Então é mais... Tem que ser mais dançarina. Sim. Ou seja, é o trabalho pessoal que vocês fazem isso. Tipo, não... E isso concurso público nenhum seleciona. Isso da gente Isso que mesmo. isso que eu tinha vontade também de implementar no Ministério da Agricultura. Primeiro psicotécnico, talvez eu não seria auditora fiscal, mas como eu já sou, Não tem? não tem. Pro meu cargo, não. E também essa parte de soft skills, de inteligência emocional. Sim. Pra vocês tem psicotécnico? Não tem. Não tem, não. Eu acho que Caramba, essa tem pra carteira motorista? Não tem? Não tem opção, né, cara? Eu acho É verdade. eu acho que essa questão que a Renata colocando é interessante, mas não necessariamente para o concurso, mas para assumir determinados cargos. Sim. Aham. Né? O cara vai Ou ser até delegado. depois informação mesmo. né? Vai ser delegado, chefe de unidade. Tem que ter Liderança, né? Tem que ter ter. determinadas habilidades ali, sutilezas, que, cara, você não tá lidando com arrecadação, você não tá lidando com liberação de Exato. mercadoria. Você vai mexer com isso também, mas tá lidando com gente. A máquina é gente, sabe? Então, essa frase ficou maravilhosa. A A máquina é gente. A máquina são as pessoas ali É que verdade. vão fazer rodar, sabe? Adianta nada você tá lá, sabe, com a planilha dos números da liberação, o tempo de despacho caiu e tudo mais. Se a galera tá infeliz, tá produzindo cada vez menos, se você vai perder servidor ali, o cara tá pedindo pra sair da equipe. Exatamente. O que vocês contam, assim, tipo, coisas que mudaram no trabalho de vocês por parte da Receita Federal, por parte do Vigiaga, assim, que você falou, nossa, essa mudança foi legal, que fez muita diferença, né? Foi falar da OMA, uma história muito legal. O que é OMA? Tem um podcast pra te indicar 3 vezes já. Você não trazer alguma coisa assim que vocês viram que mudou na parte do trabalho de vocês, que, poxa, agora ficou melhor, ficou mais fácil, ficou... Eu acho que... Bom, eu tô no Vigiagro só há 3 anos, né? Então, no Vigiagro eu ainda tô engatinhando. Mas o que eu pude perceber, quando eu comecei no Vigiagro, foi bem no pico da pandemia, né? Aham. E aí que começaram essas mudanças de processos digitalizados, de planilhas. Isso acho que facilitou muito o trabalho, porque agora a gente consegue... Como eu tô chefe de todas as unidades do litoral de Santa Catarina... Eu consigo, como todos os processos estão online, eu consigo pegar servidores de outras unidades que não tem tanto movimento para ajudarem na unidade de Itajaí, eles estando lá. Ah, legal. Então, hein? isso otimizou bastante a mão de obra e a gente conseguiu também dar uma agilidade nos processos, porque antes, sendo tudo presencial e físico, não tem o que fazer, né? Inspeção remota já tem por parte de vocês Já. aqui? Já. Cara, isso é Da legal. Receita tem também. Que deu um gás, né, na pandemia, né? Essa O ideia. Vigiagro poderia ter mais se a gente tivesse mais servidor. Porque como... principalmente Servidor pessoas, não servidor de rede. né? servidor pessoas. Vamos deixar claro. A máquina humana. Aham. A nossa máquina humana é muito enxuta, principalmente por causa da demanda que a gente tem. E então, a gente está em déficit de pessoas, a gente procura otimizar. Mas na área, a gente lá é basicamente dividido em área vegetal e área animal, né? Uhum. Na área vegetal a gente só tem 3 auditores fiscais. E como aqui tem 14 recintos alfandegados, a gente tem que dividir dias de recinto pela semana e todos os 3 saem todos os dias para conseguir atender todos. Uhum. Então eu não consigo ter servidor para atender demanda, ficar no computador fazendo vistoria remota, porque ele já está indo fisicamente nos locais, né? Entendi. Mais férias ainda e tudo mais, né? Sim. Sim. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus falta mesmo. 2 semanas para voltar tudo ao normal lá. Ainda tem férias. Mas acho que isso. E quando a gente conseguir... Vocês têm muita audiência? A gente podia tentar fazer aqui uma promoção para abrir concurso para o Ministério da Agricultura, né? Infelizmente, Porque a nossa Receita audiência- já vai ter prova agora em março, olha só. Mas Porra, a não gente vai nem dar pra abriu o nada. edital. Vai dar pra Mas nada. é melhor do que nada, né? Nossa, eu não sei. Não somos gigantes assim ainda. Aí você vai ter que ir lá pro Mamilos, o Nerdcast, Não custa tentar, o Podpah, né? Já vou iniciar já, É. né? Porque Eu a apoio. gente precisa, todo o Ministério da Agricultura precisa, né? A antiga ministra, foi ainda na época da Tereza Cristina, já tinha liberado tudo e ficou parado no Ministério da Economia. Vocês sabem o Ministério da Economia? Ministério da Economia. Ó, Nós somos uma secretaria dentro do acho Ministério da que Economia. talvez o ranço venha daí. Não Olha sei. Do meu lado ali, a questão de avanço, eu peguei a digitalização dos processos na Receita Federal. Oh, maravilha. Quando eu entrei no primeiro ano ali, foi o ano da transição.
Então eu peguei o processo em papel. O envelope pardo? O envelope pardo. Não, eu ainda não trabalhava com despacho, tô falando do processo mesmo, não tô falando de DI Sim. nem nada. Ah, Tô tá. falando do processo que a gente abria, tinha que encadenar, paginar, carimbar em branco e tudo mais. E hoje na Receita não existe papel mais. A gente imprime ali com, assim, a ordem é não imprimir. A gente imprime eventualmente as coisas. Tive na França, a dona francesa, o colega lá foi imprimir umas coisas para ler, eu fiquei horrorizado. Eu falei, como assim? Vocês estão aqui, a roda é quadrada, porque pra gente já tem 10 anos que a gente não usa mais papel. Eu tenho essa impressão, cara, que a nossa parte de comércio exterior aqui, de modo geral, na tecnologia, ela é muito mais avançada que muito mais desenvolvido. Então, eu tenho essa impressão. Daí, ó, tô falando algo de que eu não tenho certeza, mas é Aham. uma sensação. Eu tenho essa sensação. A sensação cara. é de que o Brasil deveria ocupar um outro espaço do ponto de vista do comércio exterior. A gente não é país desenvolvido ainda, mas a gente está muito à frente dos países subdesenvolvidos. A gente Sim. está muito, muito, Tá. muito. A gente tinha que estar dando aula para esses caras. Entendeu? A gente está em determinados aspectos pau a pau com o país desenvolvido. Então, sim, os nossos processos estão completamente digitalizados, o nosso tempo de despacho é muito bom, é óbvio que não é o melhor de todos, mas é muito bom comparado a outros países. Tá tudo digitalizado, tá tudo manualizado. Podendo CAC ali bonitinho pra fazer a comunicação, cara. Pô, é bom pra caramba. Sim, não. O Brasil ele tá à frente de muitos países, sim. Tem muitos países que ainda é muito manual, muito papel. E com a pandemia eu acho que o país acabou evoluindo mais ainda nessa parte de digitalização, né? Eu lembro que tinha algum país que eu trabalhei ali na Ásia, que aí ele assim, cara, me manda aí por favor o PDF do conhecimento de embarque assinado, porque eu tenho que mandar via carta para não sei quem, para eu ser isento dos impostos, porque era uma exportação via carta, né? Ele falou mail. Eu falei, não, e-mail, né? Não, mail. Eu, caramba, cara. Sério, eu vou ter que mandar um PDF, tu tem que imprimir e mandar via carta, pra ser isento dos impostos daquela operação, cara. E outra mudança que eu tive o privilégio de pegar foi a saída da DE Web para a DUI. Vem aí também o catálogo de produtos, né? Sim. Isso também, no início, acho que vai dar um pouco de trabalho, até já iniciei esse trabalho aí. É, um pouco é gentil, né, Felipe? Trabalhos encerrados e até a próxima. Tchau, tchau.